Aqui é o professor Adelson, mais uma vez com vocês, para darmos continuidade ao nosso conteúdo. Na semana passada nós vimos sobre expansão marítima comercial europeia, vimos o pioneirismo português. Hoje nós vamos estar vendo a expansão, o expansionismo marítimo espanhol. Está na página 30. Vou pedir a vocês que anotem todas as dúvidas que vocês tiverem aí no decorrer da aula aqui. Então vamos lá, galera. A Espanha ela foi o segundo país a promover a expansão marítima. Por volta de 1469, com o casamento de Fernando, rei de Aragão, e Isabel, rainha de Castela, teve início a formação do Reino de Espanha. E a exemplo de Portugal, a burguesia espanhola era muito fraca. O ideal de vida aristocrático dominante na Espanha vai menosprezar o trabalho manual. Por isso, raramente o capital era aplicado nas manufaturas. Os comerciantes espanhóis eles aplicavam seus rendimentos de forma improdutiva, comprando títulos de nobreza, cargos públicos, fazendo empréstimo para a coroa, que estava sempre quebrada economicamente, até mesmo devido às inúmeras guerras em que se envolviam, apenas visando obter prestígio. Aí a Espanha ela teve 6 surtos violentos de peste negra. Nós vimos sobre a peste negra, que matou 1/3 da população. A fome era constante entre os pobres, porque os preços dos alimentos eram altos. Os rendimentos da agricultura eram irregulares e escassos. Isso fazia com que o preço eles subissem. Então, lá no início do século XVI, o país estava relativamente próspero, mas a falência do Tesouro Real fez declinar as atividades mercantis. A Espanha, os reis espanhóis, eles viam na expansão marítima um divisor de águas para a sua economia. E aí, no ano de 1492, os reis centralizaram o poder e conseguem a vitória sobre os muçulmanos. Vocês conseguem ver isso nesse mapa, aonde tem essas setas indicando aonde estão aí os muçulmanos e a conquista dos reis espanhóis. É na chamada Guerra de Reconquista. Eles se lançaram também nas grandes navegações a partir daí. Galera, é interessante que quando o rei português Dom João II se empenhou na descoberta de um caminho marítimo para as Índias, foi apresentado a ele Cristóvão Colombo. Só que Dom João II ele acaba não aceitando os serviços de Cristóvão Colombo. O que Colombo ele faz? Ele foi então oferecer os seus serviços aos reis espanhóis. Cristóvão Colombo ele conseguiu convencer os reis espanhóis a financiarem a sua viagem para as Índias. Porém, ele pretendia alcançar as Índias viajando para o oeste. Vocês podem ver isso nesse segundo mapa. A rota, as rotas de comércio que a Espanha, que Cristóvão Colombo, ele estava fazendo, navegando para o oeste. É claro que ele estava convicto da natureza arredondada da Terra. Sendo assim, eles partem, eles conseguem juntar os marinheiros e se lançam nessa expansão. Esses marinheiros eles vão enfrentar o medo, privações. O medo de quê? Exatamente do desconhecido. Eles acreditavam que o mar ele era repleto de monstros, que o mar chegava num certo ponto, ele tinha um abismo e as embarcações iam cair. Enfim. E tem uma outra questão que eu quero destacar aqui, que é a questão da sujeira, comida estragada, que causavam doenças a esses marinheiros, e aí eles vão levar doenças para os nativos, onde eles vão chegar. Aí, galera, partindo em agosto de 1492, 2 meses depois, em 12 de outubro de 1492, Colombo chegou à América pensando que havia chegado às Índias. O interessante é que Colombo fez 4 viagens, 4 viagens à América e morreu acreditando que havia chegado no continente asiático. Pouco tempo depois, um cartógrafo italiano chamado Américo Vespúcio, ele mostrou que Colombo ele tinha descoberto, ou melhor, chegado a um novo continente. Em homenagem a Américo Vespúcio, o Novo Mundo, como ficou chamado,
acabou recebendo o nome de América. Galera, então prestem atenção nisso daqui. Portugal e Espanha, eles foram pioneiros na descoberta de novas rotas e novas terras para os europeus. Só que vai haver uma disputa entre esses dois países. Tá? E aí, para controlar essa disputa entre Portugal e Espanha, foi estabelecido um tratado dividindo o mundo a ser conquistado por eles. E aí, em 1493, o Papa Alexandre VI ele sugeriu a divisão do Oceano Atlântico por um meridiano, uma linha imaginária de norte a sul, chamada Bula Intercoeteira. Por esse tratado, as terras descobertas a oeste dessa linha pertenceriam à Espanha e do outro lado a Portugal. E aí vocês podem ver nesse terceiro mapa. Tá? Só que é o seguinte, se os portugueses aceitassem a linha proposta pelo Papa, eles não teriam direito a nenhum pedaço de terra no continente americano. Entretanto, o governo português, o que ele fez? Ele fez de tudo para que se fizesse um novo acordo e que a linha imaginária ela ficaria bem mais para o oeste. Em um primeiro momento, os reis espanhóis não vão aceitar, mas depois eles acabam aceitando e aí é assinado o Tratado de Tordesilhas. Assim, por esse tratado, Portugal ele passa a ter direito a um pedaço de terra na América. No mapa, vocês podem ver agora, na segunda linha, no caso para o oeste, vocês vão ver aí que Portugal ele passa a ter terras, tá, do continente americano. É interessante que os portugueses só tomaram conhecimento oficialmente da existência do Brasil em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Mas vamos raciocinar um pouco, galera. O Tratado de Tordesilhas foi assinado em 1494, 6 anos antes de Cabral chegar ao Brasil. Ou seja, 6 anos antes, os portugueses fizeram de tudo para que a linha imaginária fosse deslocada centenas de quilômetros para o oeste, até que cortasse um pedaço aí do continente americano. Qual é a conclusão que nós chegamos? Que, sem dúvida, Portugal já sabia ou desconfiava da existência de terras desse lado do mundo. E aí, pessoal, naturalmente, a Inglaterra, a França, a Holanda, que estavam começando também as suas expansões, eles acharam graça desse Tratado de Tordesilhas aí, que divide as terras apenas entre Portugal e Espanha. Vai ter um rei francês que ele vai dizer o seguinte: gostaria de saber onde está o atestado de Adão de que o mundo deve ser dividido entre Portugal e Espanha. E assim eles não vão respeitar esse tratado. É tanto que aqui mesmo, quando se tem a colonização brasileira, vamos ter navios franceses, ingleses navegando pela costa brasileira. E aí, galera, para nós concluirmos aqui, qual é a importância, né? Então, disso tudo? Foram importantes para a construção daquilo que os historiadores futuramente chamariam de modernidade. Os homens eles passaram a ter uma visão de mundo mais ampla, até mesmo a concepção de limites territoriais, houve uma ampliação do conhecimento humano sobre a geografia da Terra. E aí na América, no continente americano, iniciou-se o processo de formação do sistema colonial. Os indígenas eles passaram por um processo de aculturação, que na verdade é a imposição, né, culturais feita pelos europeus. E aí, a partir daí, nós vamos ver como que vai estabelecer, como que se estabeleceu a relação do europeu com os nativos do continente. Então, galera, eu fico por aqui. Estarei colocando uma atividade para vocês na plataforma, não deixe de fazer, tá? E me envie. Um forte abraço para todos.